Bom dia, pessoal. Bom dia, alunos. Segundo ano A e segundo ano B. Estamos aqui, né, mais um dia para tratar aí, né, de conteúdo de redação. E hoje vamos falar um pouquinho aí sobre os elementos da introdução, né, que é um parágrafo bastante importante no Enem, que requer, né, muito cuidado, porque é o início do texto, né? Então a introdução é trazer o assunto, trazer o posicionamento, a opinião, a chamada tese, né? Então, vamos ver aí, né, quais são as características desse parágrafo, dessa introdução, né, para a gente entender melhor aí. Então, nós temos aí, né, que a introdução, ela basicamente ela é o parágrafo 1, se você for numerar, né, dentro do texto, e ela expõe uma estrutura básica, que é apresentar o tema, expor uma tese, expor os argumentos ou direcionar esses argumentos, né? Então, como que é isso, né? Tem o tema lá, né, que o Enem vai trazer, ou os temas do seu treinamento, e aí você vai trazer uma apresentação sobre ele. Então, o aluno é que decide como é que vai ser essa apresentação, né? Então, a gente estuda várias formas, várias metodologias, para tentar entender, porque o importante no parágrafo é você trazer os elementos. Como vai trazer, isso é de cada aluno, de cada maturidade, né? Então, você vai apresentar o assunto, e aí tem que ter uma tese, que é a parte principal. Sem tese não existe dissertação argumentativa, né? Uma opinião. Quanto mais crítica essa opinião for, melhor ela é. Melhor você vai saber, será mais fácil você explicar essa opinião, né? Quando ela está bem crítica. E a exposição do argumento, né? Você vai dizer o porquê que você tem essa opinião, por A e B. Ou você vai direcionar, você vai trazer uma frase e vai direcionar para o corretor, olha, eu vou explicar essa opinião agora nos parágrafos seguintes. Então, isso que chama de direcionamento. É a frase, né, a maneira como a frase está escrita que indica que você está direcionando o argumento para os parágrafos seguintes. Tudo bem aí, gente? Vamos ler aqui um exemplo, né, de um parágrafo de redação de aluno da nossa escola, né? Olha só, o tema é igualdade de gêneros. E aí está escrito aí, ó, a indústria do cinema ao longo dos anos tem abordado em seus roteiros a figura feminina como presença de poder e superioridade, em conjunto à masculina. No entanto, no Brasil, essa dicotomia ainda prevalece com a mulher no cenário social de forma inferior aos homens. Tal relação de poder convém ser discutido alguns aspectos. Então, o que está acontecendo aí no parágrafo? Né? Onde é que estão tá os elementos, né, que a gente tem que priorizar quando vai fazer qualquer tema, né? Que é os elementos que tem que ter no parágrafo de introdução, né? Então, nós temos aí uma abordagem, né, que o aluno trouxe do assunto do cinema, né? Ele está dizendo o quê? Que o cinema, ao longo dos anos, houve um aumento muito grande, né, de roteiros em que as personagens principais era a figura feminina, né? Era a mulher. E realmente, né, se a gente for pesquisar, houve um aumento muito grande, né, de filmes, né, com figuras de mulheres como heroínas, né? Talvez a indústria, né, que é interessada, né, em faturar mais, viu, né, que essas personagens femininas fortes poderiam de alguma maneira influenciar, né, ou fazer parte, né, dos sonhos da mulher real, né, da sociedade aí, né, de se achar uma heroína, né, que resolva todos os problemas e que consiga passar por cima de todos os preconceitos, de todas as dificuldades. E aí a indústria trouxe esses roteiros aí com essas personagens, criando umas, ressuscitando outras personagens, né, com uma nova roupagem, com uma nova visão social, para as telas de cinema, né? Então o aluno trouxe essa abordagem aí. Isso que é abordar o assunto, né? É você trazer o assunto implícito dentro daquela informação, né? Aí ele continua, no entanto, no Brasil, essa dicotomia ainda prevalece com a mulher no cenário social de forma inferior aos homens. Então o que ele está dizendo aí? Olha, apesar do cinema, né, tá dizendo que a mulher é tudo isso, essa heroína toda, e que ela é capaz, e que ela, né, pode se nivelar em relação ao homem, porque ela também tem capacidade de inteligência, capacidade de argumentar, capacidade de administrar, né? Ela tem mais prudência, enfim, são inúmeros os fatores, né?
Só que o aluno está dizendo assim, olha, apesar do cinema trazer essa heroína nas telas, a vida real não é assim. A mulher real, ela não é essa heroína, né? A mulher verdadeira, aquela que está na realidade, ela vive um outro cenário, que é o quê? Sempre ser inferior aos homens. Inferior a tudo, né? No nivelamento social, na desigualdade, na questão salarial, né? Na questão de poder, né? De escala, de governo, na política, nas empresas, né? Então, o que o aluno está dizendo é isso, olha, tudo é muito bonito no cinema, mas na vida real não é bem assim. Na vida real ainda é o homem que prevalece. Então, isso é uma tese, né? A frase, a opinião, ela precisa passar uma mensagem, ela precisa passar uma semântica em relação ao tema que está sendo abordado, né? Então, o aluno está querendo dizer isso. Então, quando o corretor lê a sua tese, ele precisa fazer essa meditação, ele precisa fazer esse questionamento dentro dele, né? Porque a sua palavra conversa com o corretor. Aí o aluno fecha a frase final, ó, tal relação de poder convém ser discutido alguns aspectos. Então o que ele está dizendo assim, olha, corretor, a vida real ainda é o homem que prevalece, né? Não é a mulher. Essa coisa da mulher heroína, da mulher idealizada, só é no cinema. Agora, eu vou falar para você, corretor, nos próximos parágrafos, como é que se dá, por que, que ainda é o homem que prevalece? Quais são as relações históricas, quais são as relações culturais, que ainda permanece esse homem como superior à figura da mulher, né, na questão social aí. Então, eu vou falar isso, eu vou trazer elementos, corretor, nos próximos parágrafos. Isso que é direcionar argumento. Tá dando para entender aí, pessoal? Isso que é direcionar. Ele não falou o que é, ainda que ele vai dizer. Ele direcionou. Então, essa frase aí final, tal relação de poder, ela está trazendo uma mensagem. Olha, eu vou dizer nos parágrafos seguintes o que é essa relação de poder que mantém a figura masculina ainda como superior à figura feminina. Então, seguindo aí, né, partindo da análise desse parágrafo aí de redação, de uma introdução, tem esse tema aqui, né, para que vocês prestem atenção aí no vídeo e dar pausa para olhar bem, né, que é o tema da xenofobia, né? Por causa do tempo aqui, não dá para explicar por menores todas as coisas, eu quero que vocês analisem, né, e tentem entender para fazer a atividade que está no final do slide do vídeo, ok, pessoal? Então, olha aí, xenofobia, né? Então, nós temos aí umas ovelhas, né? Então tem uma que é diferente, que está sendo excluída pelas outras por uma questão de preconceito, né? Aí seguindo aqui, você vai ter as definições do que é xenofobia, você vai ler, você vai meditar, você vai analisar, né, o que está escrito aí. Seguindo aqui, continuando mais uma vez, né, o conceito de xenofobia. Mais assunto aí sobre xenofobia. Continuando ainda, né, na leitura. Aqui novamente. Aqui nós temos agora uma imagem, né, escrito xenofobia no Brasil. Olha só, né? Nós temos aí uma charge fazendo um contraponto, né, com o filme, né, que trazia uma abordagem nazista, que é o menino do pijama listrado. Só que o chargista ele fez o que aí? Ele fez aí ó, o nordestino do pijama listrado, né? Então ele está fazendo aí, né, uma junção aí, uma intertextualidade, né, entre o que acontecia no enredo do filme, né, com a figura da pessoa do Nordeste, né, que sofre preconceito aí dentro do Brasil, né? Seguindo aqui, mais dados, mais informação, né, sobre xenofobia no Brasil, que você vai ler, né? Aqui nós temos uma outra imagem, né? Xenofobia na Europa. Olha só aí, né? Uma guardiã, né? Já aí abraçando o continente europeu com umas garras afiadas e chutando o imigrante. Então você vai analisar isso aí, né? O que essa imagem está trazendo, né? Qual é o valor semântico, qual é a carga semântica da geopolítica, da geografia aí, historicamente e cultural, que essa guardiã não quer nenhum imigrante ali na Europa. Por que ela não quer ninguém lá, né? Então tem toda uma carga aí de informações contidas nessa imagem, né? E aí você vai continuando lendo aí, né, sobre detalhes, dados de xenofobia na Europa.
E aí chegamos à fonte aqui, né, de onde a gente pesquisou tudo isso. E a atividade da semana, né, que seria aí, né, faça uma introdução com o tema xenofobia, levando em consideração o preconceito das pessoas que apresentam sintomas da Covid-19. Então, o que você vai, né, após ter lido tudo que é xenofobia, analisado as imagens, você vai pegar esse tema aí, criar um parágrafo de introdução, né, em que haja uma tese, que haja uma opinião sobre preconceito das pessoas que apresentam sintomas da Covid-19. Será que alguém está sofrendo preconceito por estar com esse vírus? Com toda essa confusão, né, que o mundo tomou, que o Brasil tomou, que o Ceará tomou, enfim, essa doideira toda que está acontecendo? Será que você espirrar perto de alguém, você vai sofrer preconceito, né, que as pessoas já vão deduzir alguma coisa, aquilo que não existe? Então você vai pensar um pouquinho aí sobre isso e elaborar esse parágrafo de introdução, trazendo uma opinião sobre isso, né? E aí vamos lá, não esqueça de expor uma opinião sobre isso, que é a sua tese, releia o material sobre o que é xenofobia, né? Os slides aí anteriores, no início do vídeo, dá uma leitura no texto que está aí no vídeo, né? E pratique, né? O erro é o nosso guia. Sem errar, minha gente, não tem como acertar. Não tem como acertar se não errar. Eu preciso errar para saber onde é que eu estou com problema, com dificuldade, para fazer o correto e aí só crescendo, crescendo, crescendo e chegar no objetivo nosso, que é ser bem avaliado na prova do Enem, no dia oficial da prova, né? Tudo bem aí? Então precisa praticar. Não adianta só ouvir, só ler, sem praticar, não chegamos a lugar nenhum. Então, essa é a nossa mensagem de redação, né, para esse momento. Boa sorte a todos, tenham um bom dia e, se Deus quiser, né, logo logo a gente vai estar retornando novamente para a nossa vida cotidiana aí. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, não esqueça que no plantão de redação, tá? Qualquer dúvida aí sobre a elaboração desse parágrafo. Um grande abraço a todos, ok? Até mais.